Olá pessoal, eu me chamo Mário Godoy e nosso objetivo é dar nossa modesta contribuição para o Revisaço OAB Espaço Jurídico. Nossa matéria é Direito Civil e fizemos uma seleção das questões mais relevantes que caíram nos últimos exames de ordem que focam temas importantíssimos de nossa disciplina. Então, para não perdermos mais tempo, vamos dar início à análise da primeira questão. Alexandre e Berenice, casados pelo regime da separação convencional de bens, foram passar a lua de mel em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Ao descerem a serra, Alexandre perdeu o controle do veículo, vindo a cair em uma ribanceira. Com a colisão, houve a explosão do veículo e a morte de ambos, não se sabendo precisar qual deles teria morrido primeiro. Ambos possuíam vasto patrimônio e faleceram sem deixar descendentes ou ascendentes. Alexandre deixou um irmão, Daniel, e Berenice deixou uma irmã, Eleonora. Atenção aqui. Essa questão trabalha o Instituto da Comoriência. E para quem não sabe, a comoriência acontece quando duas ou mais pessoas falecem em uma mesma ocasião. Um desastre, por exemplo, mas sem que se consigam determinar os horários das mortes. Supondo-se, portanto, que duas ou mais pessoas venham a falecer em uma mesma ocasião, sem que se saibam determinar os horários das respectivas mortes, essas pessoas são tidas como comorientes. Observe, meus amigos, que o problema da comoriência ganha especial importância quando as pessoas em questão possuem vínculo sucessório. No exemplo trabalhado, trata-se de marido e mulher. Marido e mulher, Alexandre e Berenice, estavam viajando quando eis que sofrem um acidente e vêm a falecer. Não se sabe precisar quem morreu antes. Consequentemente, Alexandre e Berenice são comorientes. Eles morreram em uma mesma ocasião sem que se saibam precisar os horários das mortes. Pois bem, configurado o estado de comoriência, o nosso Código Civil estabelece uma presunção de que os comorientes presumem-se simultaneamente mortos. Os comorientes presumem-se simultaneamente mortos. É a presunção de morte simultânea. Portanto, para melhor esclarecimento dessa matéria, vamos traçar aqui na lousa um quadro geral que esquematize esse assunto. Acompanhem comigo. Percebam, a questão nos informa que Alexandre e Berenice eram marido e mulher. Não tinham nem descendentes, nem ascendentes. O parente mais próximo do Alexandre era o seu irmão, Daniel. Ao passo que o parente mais próximo de Berenice era sua irmã, Eleonora. Pois bem, considerando-se que Alexandre e Berenice são comorientes, que eles faleceram sem que se consigam precisar os horários das mortes, presume-se que eles são simultaneamente mortos, que Alexandre e Berenice morreram exatamente no mesmo instante. Consequentemente, se Alexandre e Berenice são comorientes, nem Alexandre herda de Berenice,
nem Berenice herda de Alexandre. Não se estabelece vínculo sucessório entre Alexandre e Berenice. Essa sucessão Alexandre-Berenice, Berenice-Alexandre não existirá. Nós temos que concluir que dentro da linha sucessória, o parente mais próximo do Alexandre, que é o Daniel, recebe os bens do Alexandre. Enquanto que a parente mais próxima de Berenice, que é sua irmã Eleonora, recebe os bens de Berenice. Em apertada síntese, o que é de Alexandre passa para o seu irmão Daniel. E o que é de Berenice passa para sua irmã Eleonora. Nem Alexandre herda de Berenice, nem Berenice herda de Alexandre. Esta seria a solução legal que decorre da presunção de morte simultânea dos comorientes. Agora é só procurar a resposta. Acompanhem comigo. A respeito da situação apresentada, assinale a afirmativa correta. Proposição A. Não há comoriência, visto que tal instituto somente se aplica às hipóteses de morte simultânea entre parentes. Proposição falsa. Claro que a comoriência existe na questão. Vejamos a B. Não há comoriência, uma vez que se exige prova cabal para sua ocorrência, devendo a simultaneidade das mortes ser declarada por decisão judicial. Também está falsa a proposição, já que a comoriência, na verdade, se encontra mais do que configurada. Passemos à proposição C. Há comoriência, transmitindo-se a Daniel a herança de Alexandre e a Eleonora a herança de Berenice. Essa seria a resposta correta que bate com aquilo que nós sustentamos. E por último, a proposição D. Há comoriência, transmitindo-se a Daniel a metade dos bens deixados pelo casal, ficando igual cota-parte para Eleonora. Essa proposição D é interessante e vale a pena comentar. Vejam, a questão nos informa que Alexandre e Eleonora são casados por separação total de bens. O regime de bens do casamento é o da separação absoluta. Ora, se o regime adotado pelo casal é o da separação absoluta, consequentemente, não existem bens comuns. Alexandre tem os bens dele. Berenice tem os bens dela. Com a morte desse casal, o que é de Alexandre passa para o herdeiro de Alexandre. E o que é de Berenice passa à herdeira de Berenice. Não existe igualdade de quinhões aqui. Pode muito bem acontecer que, pelo regime da separação absoluta, Alexandre possua muito mais bens do que Berenice. E o que for de Alexandre vai para o herdeiro de Alexandre. E o que for de Berenice vai para a herdeira de Berenice. Portanto, falsa a proposição D.